Mas graça é um tema muito complexo, né? É uma palavra tão simples, mas é um tema muito grande, sabe? É um assunto muito grande, mesmo a palavra graça sendo tão pequenininha. E a gente vai entendendo isso à medida que nós vamos conhecendo a graça de Deus. Quando a gente fala sobre graça, nós temos uma tendência a lembrar de Jesus, certo? Graça, sacrifício de Jesus. Então, a nossa tendência ao falar de graça é lembrar de Cristo. E Cristo, de fato, é o carne e osso da graça de Deus, sabe? Cristo é a materialização, ele é a concretude da graça de Deus. Mas algo que Deus falou ao meu coração é que a graça dele não foi revelada apenas no Novo Testamento, mas que no Antigo Testamento ele também já se mostra como um Deus cheio de graça. Eu gostaríamos que nós lêssemos Êxodo, capítulo 34, o versículo 6 e 7. Eu vou ler, a minha versão fala assim. Aqui foi Deus passando diante de Moisés, na fenda da rocha. E ele fala assim, o Senhor passou, versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Olha que precioso. Aqui é Deus falando a respeito dele mesmo. E o que ele fala sobre ele mesmo? Ele diz, o Deus de compaixão e misericórdia. Ele podia falar, o Deus grande e poderoso, o Deus santo e eterno, o Deus onipotente, o todo-poderoso. Ele é tudo isso. Mas ele escolheu se revelar para Moisés dizendo, eu sou o Deus de compaixão e misericórdia. Então, Deus se revela no Antigo Testamento, lá para Moisés, como um Deus cheio de graça. Esse é o seu coração. E o que eu entendo sobre isso é que o nosso encontro com a graça, nós sermos encontrados pela graça, não é nós sermos encontrados por alguma coisa, por um aspecto apenas. O nosso encontro com a graça é o nosso encontro com Deus, porque isso é quem Ele é. Ele fala, eu sou o Deus de compaixão e misericórdia. Então, hoje eu quero conversar, né? Quero falar sobre isso. Do nosso encontro com a graça de Deus, como o nosso encontro com o próprio Deus. E ainda no Antigo Testamento, eu quero ler uma história de uma pessoa que foi encontrada por Deus. E nós aprendemos algumas coisas com esse encontro. Então, nós leremos Gênesis, o capítulo 16. E daí nós vamos ler o capítulo todo. Nossa, que chique, né? É graça isso. Então, vamos lá. Gênesis 16. Aqui conta, então, a história de Deus encontrando uma pessoa. Um encontro de Deus com alguém. E daí, a minha versão fala assim. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão,
Abrão: você é culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada de Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Então, nós lemos aqui a história quando o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. E nesse encontro, ela tem uma revelação sobre Deus e ela passa a chamar a Deus de o Deus que me vê. Então, no deserto, ela teve a revelação do Deus que me vê. E hoje eu quero falar sobre esse Deus que nos vê. O primeiro ponto que eu quero frisar dessa história que o Senhor falou ao meu coração é que Deus nos vê quando nós fomos esquecidos. Gente, vamos falar aí a verdade, né? Vou falar de mim, por exemplo. Eu lembro que Sara, né, que aqui ainda era Sarai, pegou uma serva e deu lá para Abraão ter um filho. Mas a gente não lembra muito bem o nome dela, né? Eu mesma nunca lembro o nome dela. Porque a gente conhece ela como a serva de Sara, certo? Não sei quantos mais são assim, mas eu sou assim. E o que eu vejo aqui? Que ela era esquecida. Nesse encontro, ela estava no deserto. Ela estava sozinha lá. Talvez ela tenha sido esquecida pela própria Sara. Talvez ela tenha sido esquecida pelo próprio Abraão. Esquecida por nós, esquecida por mim. Mas ela não foi esquecida por Deus. E quando o anjo do Senhor aparece para ela no deserto, a primeira coisa que ele fala é o nome dela: Agar, serva de Sarai. Então, embora ela tenha sido esquecida por nós, ela não foi esquecida por Deus. E nós também não somos esquecidos por Deus. Nós temos um Deus que Ele nos vê, mesmo quando nós achamos que nós fomos esquecidos. Agar, ela era a coadjuvante dessa história, sabe? Porque a promessa foi para Abraão e para Sara. Agar não tinha nada a ver com a história. Mas mesmo ela sendo a coadjuvante aí, sabe? Alguém que estava meio que esquecida, ela foi lembrada por Deus. E Deus a encontrou. Nós vemos aqui que nós temos um Deus que nos encontra, sabe? Não importa a nossa posição. Ela era uma serva. E serva aqui nessa época não era uma serva voluntária, por livre e espontânea vontade. Ela era uma escrava. Essa é a palavra. Ela era escrava e Deus a encontrou. Ele foi ao encontro de uma escrava. E não só escrava, ela era egípcia. O Egito é conhecido como um lugar cheio de idolatria e pecado. Ela veio desse lugar. E mesmo assim, Deus a encontrou. O que isso nos ensina? Que não importa o lugar de onde a gente vem, a posição que a gente ocupa,
Nós não fomos esquecidos por Deus. E nós não somos esquecidos por Deus. Nós temos um Deus que Ele nos encontra com graça. Ninguém é pequeno demais, inferior demais. E ninguém é grande demais que não possa ser alcançado e encontrado e visto por Deus. Alcançado pela graça dEle. Nós, aqui nesse texto, tem uma teofania. O que é uma teofania? É quando Deus aparece visivelmente a alguém. E olha que precioso isso. Esse é o primeiro registro de uma teofania na Bíblia. Se eu estiver errada, depois o irmão Marcos pode me corrigir. Mas, se esse não for o primeiro registro, ele é um dos primeiros. E olha que rico. A primeira teofania registrada na Bíblia é de Deus encontrando uma serva. Sabe? Não é de Deus encontrando alguém muito grande, alguém muito importante. É de Deus encontrando uma escrava. Isso mostra que Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de ninguém. E que a graça dele é para todos. O nosso coração, ele é enganoso. E a nossa tendência diante do sofrimento e diante de coisas difíceis é achar que Deus nos esqueceu. Sabe? Diante de algo muito grande e difícil mesmo, nós temos a tendência de pensar e de achar que nós fomos esquecidos por Deus. E o nosso coração, que é enganoso, gera pensamentos na nossa mente mesmo. Pensamentos distorcidos de que nós não somos vistos, que Deus não se lembra de nós. Às vezes nós oramos por algo durante muito tempo e nós não temos uma resposta. E aí nós pensamos, mais uma vez, que nós fomos esquecidos. Às vezes nós também esperamos, uma profecia direta para nós. Às vezes a gente espera um eis que te digo, eu estou te vendo. Mas talvez isso não aconteça. E como é que a gente lida com isso, com essa sensação de ser esquecido? Crendo na palavra de Deus. Em Isaías 49, no versículo 15. Isaías 49, 15. Fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. E é isso que nós temos que crer, sabe? Como eu disse, talvez não chegue ninguém dizendo para você que Deus não te esqueceu. Talvez isso não aconteça. Mas nós temos que crer que essa palavra é para nós. E que é isso que Deus diz para nós. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vocês. Eu não me esqueço de vocês. Então, diante do sofrimento, e da sensação de ter sido esquecido, nós podemos nos apegar nessa palavra. Deus não se esquecerá de nós. Talvez, como eu disse, você ore há muito tempo por algo. E talvez as pessoas se esqueçam, talvez até você se esqueça. Mas Deus não se esquece. E Ele não se esquecerá de nós. Não importa o que o nosso coração tente nos dizer, não importa se o nosso divertidamente esteja todo bagunçado aqui dentro. Deus, Ele não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de Agar. Mesmo que a gente se esqueça, Ele se lembra. Amém? E Deus a viu, Deus olhou para ela, mesmo no deserto, mesmo sozinha, mesmo esquecida. Deus aparece para uma serva. O segundo ponto que eu quero frisar sobre essa história é que Deus nos vê quando nós estamos fugindo. Vamos lembrar aí da história que a gente acabou de ler. A Bíblia fala que Agar engravidou. E quando ela engravidou, o que ela fez? Passou a tratar Sara mal. O que eu entendo disso? Que ela ficou cheia de orgulho e aí começou a desprezar a senhora dela. E o que nós vemos? Que Agar tinha uma responsabilidade naquilo que ela estava vivendo.
ela começou a desprezar Sara. E aí, o que acontece? Sara vai lá e começa a tratar ela pior ainda. Imagina o BO que não foi isso, né? Porque, gente, imagina, eram duas mulheres meio que brigando ali, né? Tendo um embate. Era Agar desprezando Sara de um lado e de outro Sara tratando Agar mal. Devia ser um caos. Essa é a verdade. Eu acho que para Agar ficou insustentável permanecer naquela casa. Por isso que ela fugiu. E o que nós vemos, então? Que Agar, ela tinha uma responsabilidade no que ela estava vivendo. Quem mandou tratar Sara mal? Tratou Sara mal, Sara fez o quê? Foi pior ainda. Então, ela tinha um pecado, sabe? Qual foi o pecado dela? Desprezar Sara. Ninguém mandou desprezar Sara, mas ela desprezou, então ela pecou. E ela fugiu, né? Ela depois, além de pecar, ela foi ferida. E ela foi tão ferida que ela precisou fugir. E nós, muitas vezes, também fugimos. E nós também fugimos do nosso pecado, da nossa responsabilidade e fugimos da nossa ferida. Quando Adão pecou lá no Éden, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou as folhas e se cobriu. Ele se escondeu. E depois, quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva, eles vão lá e eles também se escondem. E a nossa natureza, nós, descendentes de Adão, temos o hábito de fazer o mesmo. A gente se esconde. A gente foge diante da nossa vergonha. E foi isso que Agar fez. Diante do pecado dela, de ter desprezado Sara, e diante da ferida de ter sido humilhada, ela fugiu. E nós também fazemos o mesmo. Mas o que nós vemos é que não dá para fugir da face do Deus que tudo vê. Como que nós fugimos do pecado? A gente não sai correndo para o deserto, né? Mas, às vezes, a gente justifica, sabe? Dando um exemplo, se fosse Agar aí. Meio que não é que eu desprezei Sara. Eu falei uma coisa e ela entendeu errado, sabe? A gente vai justificando o nosso pecado. Não é que eu quis dizer isso. Eu só fiz tal coisa. E à medida que a gente justifica, a gente está fugindo. Deu para entender? A gente não está lidando com aquilo, a gente está fugindo. Às vezes a gente mascara o nosso pecado, sabe? Com não, eu perdoo, eu sou crente, eu sou super perdoador. E na verdade não, às vezes a gente fez o quê? Guardou a mágoa ali no coração, sabe? E a gente remoe aquilo sozinho, mas Deus vê. Às vezes a gente finge que está tudo bem, sabe? Não, imagina, eu nem reparei. E no fundo a gente viu, a gente sabe. No fundo a gente remoe, a gente guarda aqui dentro. A gente foge, sabe? A gente também vai fugindo das nossas questões. Às vezes a gente é ferido e a gente guarda lá dentro, fingindo que não. Às vezes a gente peca e a gente justifica. E dessa forma a gente está fugindo, a gente está se escondendo. Mas tem um Deus que nos vê. Sabe? As pessoas ao nosso redor, elas veem o nosso jeito, elas sabem como nós somos. Então, o seu marido, a sua esposa, seus irmãos, seus filhos, eles podem saber como você é. Mas tem só um Deus que sonda o nosso coração. As pessoas podem ver, né, o meu jeito de boazinha, a minha voz de boazinha, mas é Deus que sabe como às vezes o meu coração é duro e impiedoso. Porque tem um Deus que me vê. E o Deus que vê aquilo que ninguém vê, sabe? O Deus que vê, às vezes, a nossa luta contra a amargura, contra a raiva. O Deus que vê o nosso coração impiedoso, muitas vezes. O Deus que vê a mágoa que a gente guardou lá no fundinho, que ninguém sabe. O Deus que vê os pensamentos maus que a gente alimenta.
Nós temos um Deus que vê, o Deus que vê os buracos do nosso coração. Inclusive, peraí, deixa eu só beber uma água. Inclusive, na própria psicologia, Freud fala que nós somos seres faltantes, que nós temos faltas, sabe? Como se nós tivéssemos alguns vazios. E nós temos um Deus que vê esses vazios. O Deus que vê esses buraquinhos do nosso coração. Nós temos um Deus que vê as marcas do nosso passado, sabe? Às vezes as pessoas nos conhecem a partir de uma etapa da nossa vida e elas não sabem o que a gente viveu no passado. Mas nós temos um Deus que sabe do nosso passado e que sabe daquilo que ninguém mais sabe. Nós temos um Deus que nos vê quando ninguém mais nos vê. E Deus é tão bom e tão misericordioso, tão cheio de graça, que Ele não apenas vê, mas Ele redime, sabe? O Deus que vê é o único que pode redimir essas partes do nosso coração. E nós vemos isso com Agar. O que aconteceu? O Senhor encontra ela, o anjo do Senhor aparece para ela, e aí ele pergunta, né? Ele chega de uma forma muito sábia, porque ele chega para ela e fala: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Será que ele não sabia de onde ela estava vindo, para onde ela estava indo? Sabia, né, gente? É claro que Deus sabia. Mas por que ele pergunta para ela de onde você vem e para onde você vai? Para que ela pensasse, para onde que eu estou indo? E às vezes ele faz isso com a gente também, né? Para onde você vai? Para onde você está indo? E é para a gente refletir e para a nossa ficha cair. E aí ele fala para ela: você então volta para a casa da Sara e você se submeta à autoridade dela. Você obedeça a ela. Imagina para ela voltar. Ela tinha acabado de fugir, porque a mulher estava tratando ela mal, e o anjo do Senhor manda ela voltar. Para ela, eu imagino que essa volta tenha sido muito difícil. Tá dando para entender? Essa volta talvez tenha sido muito difícil, porque ela já saiu de um jeito, né, difícil, ali complicado. E o Senhor encontra ela e manda ela voltar. Ele encontra ela com verdade. Eu entendo como se ele estivesse dizendo: Agar, pois você volte e você faça aquilo que deve ser feito. Pois você volte e faça o certo. E é isso que Deus faz conosco também. Ele vê esses pedacinhos do nosso coração escondido e Ele redime. E Ele encontra com verdade, dizendo: perdoa aquilo que você não perdoou. Sabe? Se liberta daquilo que você não se libertou. Se arrependa do seu pecado. Quando Deus nos encontra com verdade, Ele está nos encontrando com graça também. A graça e a verdade caminham juntas. Não tem como a gente separar. Deus nos ama tanto que Ele nos muda, sabe? Ele não permite que a gente viva na podridão do nosso pecado. Ele nos transforma, Ele nos tira de lá. E quando Deus nos corrige, dizendo: se arrependa do seu pecado, perdoe aquilo que você não perdoou, se liberte daquilo que você sabe que você não se libertou. Ele está nos encontrando com verdade. Essa graça de Deus se manifesta também na sua verdade. Amém? No Salmo 139, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. O salmista, ele começa dizendo: Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. E aí ele continua falando: você sabe quando eu me deito e quando eu me levanto, quando eu trabalho e quando eu descanso. Você sabe tudo ao meu respeito. E o salmista continua dizendo: para onde eu posso escapar do seu espírito? Para onde eu posso fugir da sua presença? Se eu for ao céu, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também estás. Se eu atravessar do outro lado, ainda ali
a sua mão me alcançará. E daí ele fala, se eu pedir para a escuridão me esconder, ainda assim você consegue me ver, porque para você a noite é tão clara quanto o dia. Para Deus, a escuridão do nosso coração é tão clara quanto o dia. Não tem como a gente se esconder dele, nem na escuridão do nosso coração. Ainda assim, Deus nos vê. E aí o salmista termina dizendo assim, aí se puder colocar esse versículo, o versículo 23 e o 24 do Salmo 139. O salmista termina assim, vou ler daqui. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto. E guia-me pelo caminho da vida eterna. Na minha versão ele fala, vê se há em mim algo que te ofende e me guia pelo caminho eterno. O que ele está dizendo? Deus, você sabe tudo sobre mim. Você sabe tudo ao meu respeito. Não tem como eu fugir da sua presença. Vê se há em mim algo que te ofende. Vê se há alguma coisa errada comigo. Sonda o meu coração e me guia pelo caminho eterno. Como que Deus nos guia pelo caminho eterno? Com a verdade dele. O Salmo 23, que todo mundo gosta, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz assim em um dos versículos, a sua vara e o seu cajado me protegem. O que é vara e cajado? É correção, é verdade. E a sua vara e o seu cajado, a sua correção, a sua disciplina, a sua verdade me protege. E é assim que Deus nos guia pelo caminho da justiça. É revelando verdade sobre nós. É Deus chegando para Agar no deserto e dizendo, volta, pode voltar. Faz aquilo que deve ser feito. E Deus faz isso conosco também. Não é assim, muda. Volta, faz aquilo que deve ser feito. E essa verdade de Deus nos alcançando é graça. Porque Ele nos transforma. Mais uma vez, Ele nos ama tanto que Ele não permite que a gente viva a vida de qualquer jeito, sabe? Ele nos corrige, Ele nos encontra com verdade. Provérbios 23 não, me perdoa. Provérbios 3, o versículo 11, fala assim, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Aqui no Provérbios, Salomão diz, né? Não rejeite a disciplina do Senhor. Por que ele fala isso? Porque a gente rejeita, muitas vezes. Ninguém gosta de ser disciplinado. Levar bronca é ruim. Ser corrigido é ruim. Mas aqui nós aprendemos que é bom, porque é verdade de Deus. É a graça nos alcançando com verdade. Então, é isso que Deus diz para nós. Não rejeite a disciplina do Senhor. Eu sei que às vezes dá vontade, mas não rejeite. Eu vi no Instagram uma frase que eu gostei muito, que fala assim, se você pega um trem errado, você desce na próxima estação. Entende? Então, se você vai por um caminho errado e você erra, você se arrepende rápido, você muda o caminho rápido. E isso é o caminho da justiça para nós. É quando nós recebemos verdade de Deus e nós nos arrependemos. É a gente procurar se arrepender rápido daquilo que nós sabemos que está errado. Amém? Então, é isso, irmãos. Deus vê isso que está no nosso coração. Ele vê aquilo que está escondido. E Ele redime. Ele cobre de graça. Ele nos corrige. Ele faz conosco como Ele fez com Agar. Volta, faz aquilo que deve ser feito. Se submeta à autoridade da sua senhora. Olha que difícil. Agar tinha acabado de sair lá, depois de ser maltratada, e Deus manda ela voltar e fazer o que é certo. Para ela não foi fácil.
para a gente, muitas vezes, também não é fácil. Não é fácil perdoar aquilo que doeu de verdade, sabe? Não é fácil se arrepender de algum pecado que, às vezes, a gente gosta de manter. Entende? É difícil. Para ela também foi difícil. Mas existe graça para nós. Amém? E a verdade de Deus é graça. O terceiro e último ponto, já que o Senhor falou ao meu coração, é que Deus nos vê no futuro. Então, primeiro ponto, Deus nos vê quando nós fomos esquecidos. Segundo ponto, Deus nos vê quando nós fugimos. Às vezes nós estamos fugindo, nós nos escondemos, mas Deus nos vê. E o terceiro é que Deus nos vê no futuro. Nós nos vemos hoje, mas Deus nos vê até no nosso futuro. Deus conhece o nosso futuro. Então, Deus, aconteceu tudo o que aconteceu com Agar. Ela fugiu para o deserto. Deus, na forma de anjo, encontra ela, corrige ela, né? Manda ela voltar de onde ela saiu. E ele acrescenta. Ele continua dizendo, você está grávida de um menino, você coloca o nome dele de Ismael, e o seu filho será, e ele dá um destino para ela. Então, Deus, ele não só manda ela sair daquele caminho, mas ele aponta um novo caminho, ele dá esperança para ela. Eu entendo que é como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que é difícil voltar lá para Sara, mas calma, não vai terminar ali no sofrimento. Você está grávida, você vai ter um filho, você terá muitos descendentes. Então, o Senhor, ele dá um destino para ela. Ele dá uma promessa para um futuro. Ele estava dizendo, não termina aí no sofrimento, calma. Ainda tem mais pela frente. E Deus nos vê no futuro. Ele vê que existe mais para nós lá na frente. Às vezes nós só vemos o hoje, né? Às vezes não, sempre. Nós só vemos o hoje. Nossa visão é limitada no agora. Mas Deus, ele vê o futuro. E ele nos vê no futuro. Então Deus, ele chegou ao encontro dela, mostrando que ele conhecia ela, que ele sabia o nome dela, que ela devia fazer o que é certo. E ele ainda dá um futuro. E Deus também nos dá um futuro. O futuro que ele prometeu para Agar era além da capacidade dela. Mas existe graça para um futuro além da nossa capacidade, sabe? Às vezes, realmente, a gente não se vê em tal coisa. Deus promete e a gente fala, mas como que eu vou chegar lá? E é através da graça de Deus. Deus é forte quando nós somos fracos. É na nossa fraqueza mesmo que ele se mostra forte. Então, existe graça para nós. Existe graça que nos permite viver o futuro que ele prometeu. Amém? Está dando para entender? Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Fala assim. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus sabe que existem coisas que a gente não vai conseguir sozinho, mas Ele nos permite que a gente se achegue ao trono da graça. E ali nós encontraremos misericórdia e graça para o momento de necessidade. Olha, essa versão que o Ivan colocou fala aqui. Encontraremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. A graça nos socorre quando a gente precisa, sabe? Talvez a gente fique desesperado em alguns momentos, mas a graça nos socorre, existe graça para nós. Deus mostrou um futuro
para Agar, um futuro para além daquilo que ela conseguiria sozinha. E Ele também faz isso conosco. Muitas vezes Ele nos garante um futuro que está além daquilo que a gente conseguiria sozinho. Mas Ele nos oferece graça para que a gente chegue lá. Amém? Então, é isso, né? Graça é Deus encontrando o homem. Graça é o nosso encontro com esse Deus que se lembra de nós, com esse Deus que sabe tudo ao nosso respeito, que sabe do nosso coração. Graça nós encontrando com esse Deus que nos promete um futuro. Existe um futuro para nós. Agar era só uma serva egípcia, só uma escrava. E existe um futuro para ela. Existe um futuro para nós. E um futuro que vem através desse Deus que é cheio de graça. Amém? E voltando lá na história de Agar, em Gênesis 16, no versículo 13, que nós já lemos, fala assim: Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Olha que revelação, né? Aqui eu vi aquele que me vê. Ela não apenas foi vista por Deus, mas ela pôde olhar para Ele. Ela também pôde ver a Deus. E diante do nosso sofrimento, né? Diante das nossas dificuldades, diante do nosso pecado, nós temos a opção de fugir, né? De se esconder, de ir para o deserto, ou nós temos a opção de correr para esse Deus e de olhar para aquele que nos vê. E é isso que Agar viveu. Ela olhou para aquele que nos vê. E nós também podemos olhar para aquele que nos vê. Isso é graça. É o homem sendo encontrado por Deus. Sendo encontrado por Deus no deserto do esquecimento. Sendo encontrado por Deus na podridão do pecado. E podendo olhar para esse Deus que é santo e que é cheio de graça. Ele é rico em misericórdia. Amém? Para poder encerrar, eu queria chamar o louvor. E eu queria ler Salmos 34, o versículo 5. Fala assim: Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Se a gente olha para nós mesmos, é derrota, é fracasso. Se a gente olha para as pessoas ao nosso redor, a gente se frustra também. Se a gente olha para a circunstância que a gente está vivendo, de dor, de sofrimento, de desamparo, a gente também sofre. Mas se a gente olha para Ele, a gente recebe graça e favor. Existe graça e favor no nosso Deus. Como a palavra disse, os que olham para Ele estão radiantes. Nós não ficaremos radiantes olhando para as circunstâncias dessa vida mesmo, não. Mas olhando para Ele, nós receberemos graça. Nós podemos, como Agar, correr ao encontro desse Deus, olhar para Ele e receber graça. Amém? Então, existe graça para nós. E nós recebemos essa graça quando nós olhamos para esse Deus. Quando nós decidimos obedecer a sua palavra, viver de acordo com aquilo que Ele nos diz. Amém? Então, Deus nos vê quando nós fomos esquecidos. Se lembre disso quando você começar a se sentir um pouco esquecido, sabe? Lembra que Deus te vê, mesmo quando você se sente esquecido. Deus nos vê quando nós estamos fugindo. Então, se tem alguma coisa aí que tem que ser resolvida, alguma coisa que está aí guardadinha, lembra que Deus vê. E Deus pode te encontrar com verdade e redimir e corrigir essa parte que está errada. Como disse o salmista, né? Vê se há em mim algo que te ofende. Me guia pelo caminho eterno. Então, Deus nos vê quando nós estamos fugindo. E por último, Deus nos vê no futuro.
Talvez agora você esteja um pouco confuso, sem esperança, mas Deus te vê no futuro e existe graça para nós no futuro. Amém? Não importa o que nos aconteça, existe um Deus que nos espera no nosso futuro. Muitas pessoas são ansiosas e sofrem de preocupação porque não sabem sobre o futuro. E nós não sabemos do futuro mesmo, mas nós sabemos que existe um Deus com graça para nós, mesmo no futuro. Amém?